minhas senhoras e meus senhores, permitam-me, antes de mais, saudar Sua Excelência Laura Macloyd Kachirua, governadora da região de Comas, que, em nome do governo da Namíbia, honra-nos com a sua presença neste ato inicial, manifestando com este gesto o apoio incondicional do Estado namibiano à nossa causa e à nossa organização. Permitam-me, igualmente, saudar calorosamente Vossas Excelências e exprimir votos de boas-vindas à Windhoek, sede da nossa organização. Uma saudação especial a todos os distintos membros que pela primeira vez fazem parte dos nossos trabalhos e, de forma muito particular, gostaria de destacar Sua Excelência Sefir Montanian, Presidente da Assembleia Nacional do Reino do Lesoto, recém-eleito, mas com um percurso que todos nós conhecemos muito bem. Estamos aqui hoje para dar início aos trabalhos da 42ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC. Esta plenária foi antecedida de várias reuniões preparatórias de acordo com os nossos órgãos estatutários. Windhoek, além de acolher a sede da nossa organização, foi o local onde foi adotado em 1992 o tratado que instituiu a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Por isso, não será exagero algum afirmar que a história da SADC e do Fórum Parlamentar da SADC estão associadas a esta acolhedora e bela cidade. No que toca ao Fórum Parlamentar da SADC, vale a pena recordar que a sua fundação foi a 8 de setembro de 1997, em Blantyre, Malawi, a quando a aprovação pela Cimeira dos Chefes de Estado e de Governos da decisão da criação deste Fórum Parlamentar, enquanto estrutura regional de natureza consultiva. Esta decisão tinha subjacente a necessidade de, no futuro, a SADC dispor de um Parlamento regional, servindo este Fórum Parlamentar de seu embrião. Passadas 2 décadas, ainda está por realizar o sonho de transformação do Fórum Parlamentar da SADC. Ironicamente, a SADC foi a primeira região a lançar a ideia de criação de um Parlamento regional, tendo, entretanto, as demais regiões de África se antecipado na concretização deste propósito. Como quem espera alcança, temos fé de que um dia os povos da SADC poderão contar com um Parlamento regional. E para tal, esperamos contar com o apoio das autoridades namibianas. Excelência, minhas senhoras e meus senhores, assinala-se hoje, 1 de dezembro, o Dia Mundial da Luta contra a SIDA. Esta é uma ocasião para que nós, parlamentares da SADC, reflitamos também sobre o nosso contributo para a prevenção e combate desta pandemia que afeta de sobremaneira a nossa região. Neste sentido, felicitamos o Parlamento de Malawi por ter aprovado no pretérito dia 28 de novembro a lei sobre o VIH e SIDA. Para além das medidas de prevenção e combate ao VIH e SIDA, o percurso da nossa organização atesta um conjunto de realizações em áreas tais como a democracia e a boa governação, a observação eleitoral e a equidade do género,
A SADC tem se afirmado, no geral, como uma região com uma acentuada estabilidade política e os níveis de intercâmbio que alcançamos consolidaram uma cultura democrática de legitimação do exercício do poder que há alguns anos não se tinha memória. A realização regular de eleições nos nossos Estados já cristaliza os ciclos democráticos e, mais do que isto, confere estabilidade aos processos de transição de poder em todo o espaço comunitário. Neste sentido, temos razões para felicitar os povos do Reino do Lesoto e da República de Angola pelo exercício do seu poder soberano e auguramos o mesmo para o povo irmão do Zimbábue, que vive um momento particular de transição. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, o processo de integração regional, mesmo que afetado por uma conjuntura internacional adversa, continua a sua marcha imparável. Temos o dever de ajudar a construir e fortalecer a SADC, apoiando-a na sua missão de construção de uma zona de paz e prosperidade e bem comum. Esta é a única via que os nossos povos têm para contrapor os efeitos do neoliberalismo. Assim, como representantes dos povos, que são os destinatários do processo de integração regional, não podemos nos eximir das nossas responsabilidades. Com efeito, no plano da afirmação das posições do Fórum Parlamentar da SADC, junto de organizações interparlamentares, temos de continuar a consolidar a nossa presença na União Interparlamentar no Parlamento Pan-Africano, onde temos desenvolvido uma diplomacia parlamentar multilateral. A nossa missão em matéria de afirmação tem de produzir resultados positivos também no campo do orçamento sensível na perspectiva do género, em todos os Estados da região, tendo em conta os objetivos de desenvolvimento sustentável. Neste sentido, saudamos o Parlamento de Botsuana, que se juntou aos parlamentos que já abraçaram a campanha Ele por Ela. Do mesmo modo, defendemos uma reconceptualização da problemática do desenvolvimento da juventude na nossa região, conscientes da sua importância no processo produtivo de criação de riqueza. Assim, continuaremos a desenvolver e inovar cada vez mais as leis modelo, que começam a colher os seus frutos a nível dos nossos países, nomeadamente quanto ao VIH e SIDA e ao casamento precoce da criança, o casamento precoce e a proteção da criança no casamento. Estas leis modelo constituem instrumentos jurídicos de valor acrescentado ao processo de integração regional. Com tudo isto, temos razões de sobra para nos sentir encorajados a prosseguir firmes o caminho de transformação da nossa organização num Parlamento regional. Temos pela frente uma tarefa que, pela experiência recente, exige de cada um de nós, membro deste fórum, uma contribuição particular, desenvolvendo uma diplomacia paralela para envolver de forma consensual as várias sensibilidades nacionais nesta causa que é de todos nós. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, a nossa agenda para esta sessão é bastante rica, porquanto comporta questões que são familiares, mas também novidades quanto ao cumprimento das nossas decisões saídas de anteriores sessões plenárias. A concretização do nosso sonho, objetivo e estratégico. Concluo desejando mais uma vez uma boa jornada de trabalho. Muito obrigado pela vossa atenção.